igreja conhece há muitos anos. Claro, os que estão nos últimos, não sei, mais de 5 anos não conhecerão daqui. Poderão conhecer de outro lado, mas não daqui, porque já faz algum tempo. Mas ele vai falar das nossas parcerias, alguma coisa sobre o nosso trabalho juntos, como a nossa igreja tem apoiado também o trabalho da Jocum ao longo de muitos anos. Jocum em Portugal e também em São Tomé. Então ele vai poder falar sobre isso. Foi preparado um pequeno vídeo com algumas fotografias de São Tomé. Então, não sei se queres falar durante... Sim, vamos apagar a luz. Queres falar durante o vídeo alguma coisa? Sim, acho que Sim? Olha, então... Sim, então, aqui ó, está o microfone. Isso, é só ligar. E nós vamos então passar o vídeo. Pode ficar aí como quiser, sentado ou em pé. E vai falar algumas palavras e depois trazer... Só um instante. Eu queria dizer também que o Salomão está em Portugal há muitos anos a trabalhar não só com a Jocum, mas com as igrejas em Portugal, as igrejas sobretudo em Sintra, mas em Portugal e, como eu disse, também em São Tomé. Nós o conhecemos de longa data, temos feito muita coisa juntos, temos aí ido a muitos lugares juntos também, nos últimos anos menos. A pandemia também atrapalhou um pouco essas coisas, não é? Mas já passou, graças a Deus. E eu queria também apresentar o pastor Salomão como um amigo, né? O Salomão e a Cássia são amigos nossos, meu e da Derlane. Amém? Então, vamos colocar o vídeo. Olá. Som, ok. É possível parar o vídeo quando eu pedir ou não? É? Ótimo. Então, deixa eu só fazer uma pequena introdução. Já agora, bom dia, paz do Senhor para todos. Amém? Eu ia fazer isso ali da frente, mas eu aproveito e faço daqui agora. Um bom dia para todos. Deus os abençoe. Bem, aquele terreno que vocês viram ali antes dessa foto, isso aí, essa foto para mim tem uma representação fora de série, eu vou explicar a vocês. Mas naquele terreno que vocês viram antes ali, é onde está sendo construído aqui. Está sendo construído, está em fase de conclusão, o Centro de Desenvolvimento, é o Centro Social de Margarida Emanuel, que é o bairro lá. É um espaço de 240 metros quadrados, em 2 pisos, e tem 6 salas, vão servir para, enfim, para muita coisa. Entre essas muitas coisas que servirão esse espaço, nós temos um grupo de 20 universitários na igreja, através de um projeto que desenvolvemos desde pegando os adolescentes e encorajando-os a não parar os estudos, que é aquele grupo que eu mostrei ali na frente. Então, para a glória de Deus, nós conseguimos pegar esses adolescentes e ajudá-los a não parar os estudos e tal. E todos aqueles que conseguiram entrar na universidade, nós conseguimos levantar padrinhos para eles. E nós temos lá 20 universitários. Na verdade, nós temos 2 universitários, 2 que concluíram já o curso e já estão trabalhando para o Estado. Né? Então, é uma bênção enorme. Né? Esses jovens, é o jovem da ETED, essa menina de azul, a segunda, ela faz psicologia, se não me engano. Liana Santiago. O padrinho dela é o Marco Aurélio Santiago. Uhum. Pois é, irmã da Valéria. Yeah. Enfim, mas vamos seguir em frente. Eu quero falar muito sobre isso, mas não quero tomar muito tempo também. Esse é o espaço, Centro Social. É nesse terreno aí. Ok. Pode seguir. Fotos não estão bem em ordem, mas esse é o batismo. Esse aí foi do ano passado. Foram 26 pessoas que foram batizadas. A nossa igreja lá em São Tomé, ela é 99,9% dos membros que foram batizados lá na igreja. Né? Só tem um rapaz lá que veio de fora porque começou a namorar uma das meninas da igreja e veio. Mas esse foi do ano passado, né? Foram 26 pessoas. É uma festa, o batismo é uma festa. Você participa lá, Manuel, de algum batismo, Kate? Não, né? É uma festa mesmo. A gente aluga caminhões
E aí o pessoal sobe no caminhão, pau de arara chamado no Brasil, e aí coloca 50 em cima. Levamos 300, 400 pessoas. Vão ver aí alguma foto. Aí, povão todo aí, né? Então a gente faz um tempo de celebração antes. Olha lá o Mendes. O Mendes está em todas, né? Desculpa, esse aí já é outro batismo. Esse é o Fé e a Gina, sua esposa. Nós ordenamos eles, são os pastores lá da Getsemane, lá em São Tomé. Eu batizei o Fé em 2015 ou 2016. Hoje ele é um pastor consagrado, né? Deus tem abençoado muito o Fé lá em Portugal. Cledaí, lá em São Tomé. Cledaí é o nome dele, mas deixa eu contar esse particular para vocês. Lá em São Tomé, a maioria absoluta das pessoas tem 2 nomes. Eles chamam, é um nome de casa, quer dizer, o nome que é conhecido em casa, e o nome para a rua, né? O nome para a rua, no caso dele aí, é Fé. Fé. O nome dele mesmo que é conhecido em casa é Cledaí. Agora, tudo bem, parece que é uma coisa normal, mas por que tem 2 nomes? Olha a resposta. Tem 2 nomes pelo seguinte: o país tem muita feitiçaria. Agora um pouco menos, porque o evangelho tem chegado, mas tem muita feitiçaria. Então os feiticeiros fazem feitiço contra a pessoa pelo nome que lhe conhece. Entendeu? O nome da rua, por exemplo, é o nome que ele é conhecido, só que esse não é o nome dele. O nome dele é outro. Então eles creem que está fazendo feitiço, mas por nome de uma pessoa errada. Aí o feitiço não dá certo. Por isso tem 2 nomes. Ora essa, tá certo? Ok, pode seguir. Está aí o espaço. E são latrinas que a gente constrói em casas de famílias, não é? Porque a foto anterior é essa aí, mas pronto. São pequenas latrinas que a gente constrói, porque é essa aí, ok. Tem cimento, tem uma sanita com tampa, coberto e tal, porque a maioria das famílias que vive fora do centro da cidade não tem uma casa de banho em casa, faz necessidades no mato, e é muito comum, agora está um pouco menos, porque o mundo tem mudado, mas foi muito comum em São Tomé cólera, surtos de cólera. E o que é a cólera? Exatamente fezes humanas, que é lavada pelas águas da chuva, vai para os rios, e as pessoas usam a água do rio para beber, para lavar, para isso e aquilo, e daí vem para cozinhar, e daí vem as pandemias, né, a epidemia. Então nós já construímos mais de 100 banheirinhos desse aí. Cada banheiro custa mais ou menos, agora custa em torno de 350, 400 euros, mas no início custava 220. Para vocês terem ideia, o preço das coisas ficaram malucos, né? Mas a gente tem construído, e agora eu estou indo para lá dia 11 de outubro, vamos fazer acho que 6 desse aí, em casas que já estão na lista, né? Olha lá o visual. É cimentadinha, limpinha e tal, pelo menos está lá as bananeiras, né? Pelo menos não é nas bananeiras, né? Tem o visual da bananeira que está aberto ainda lá em cima, tá vendo? Pode passar. Tem uma fossa séptica embaixo com pedras, então não agride o ambiente, né? Então é cheio de pedras até em cima, então toda a água escorre pelas pedras, é filtrada e vai para o solo. Pode seguir. Isso aí é a reinauguração da creche. Esse é o nosso espaço da creche. Nós fizemos uma reforma. Quando vocês foram lá, não tinha piso, tal, e nós fizemos uma reforma geral na creche. Trocamos todo o telhado. São 400 metros de área construída a creche. São 200 crianças. Então nós reformamos, pintamos tudo, temos massa nas paredes, pladu no teto, lâmpadas LED. Ficou uma coisa bacana. E esse aí foi tipo uma reinauguração. Pode passar. Banquinhos novos. Essa é a nossa equipe nós temos vários núcleos de futebol. E esse é um deles. Tem mais de
400 adolescentes, porque são vários núcleos. Nesse núcleo aí, que é a zona ali onde é a base, a nossa base missionária, é um grupo, talvez 80, 90, mas tem vários outros núcleos. Esse rapaz de amarelo, ele é o treinador, na verdade ele é treinador de uma equipe da primeira divisão do país. Só que ele, há um ano e meio atrás, começou a ficar doente, não sabia o que era, e aí foi nos médicos e tal, e tentando resolver o problema, até que o médico mandou ele para casa. Mas não disse mais nada, só mandou para casa. A verdade é que o médico estava dizendo para ele assim, olha, vai para casa para você morrer, porque não há mais o que fazer. Esse moço, o Carlitos, lembra do Carlitos? E definhando completamente, um homem forte, se tornou uma pessoa magríssima mesmo, magrérrima, sei lá, acho que é assim. Macérrima? Olha. Magríssima. Então, magríssima é melhor. Macérrima é a primeira vez que eu escuto. Ok. E a verdade é que esse rapaz estava mesmo à morte, mas nós tivemos que fazer alguma coisa urgente. E falei para meus obreiros lá, falei, manda ele para cá, vamos ver o que a gente faz. E recebi ele aqui no mês de março. Mas no estado quase não aguentou a viagem e tal. E no primeiro dia que chegou, já foi direto internado no Hospital do Barreiro. E estamos tratando câncer no sangue. Não é leucemia, não. É uma coisa, segundo o que disseram, é pior um pouquinho. A leucemia pode fazer uma transfusão, né? Sei lá, uma coisa assim. Mas Deus tem sustentado esse rapaz. Aqui uma médica também falou para ele, olha, volta para São Tomé, volta, fica lá com seus filhos e tal. Mas aí nós oramos e falamos, olha, Deus é quem dá a última palavra. E vamos crer, se é para morrer, ok, mas vamos crer. E a verdade é que estamos crendo, ele está superando dia após dia, é uma maratona, mas eu estou feliz com aquilo que está acontecendo com ele. Está vivo, ele não deveria estar vivo mesmo, já é contra a lógica, contra a corrente, mas ele está aí. E esse rapaz é uma bênção, é um obreiro valoroso, uma pessoa que ama o Senhor e Deus está honrando ele aqui. Amém. Pode seguir. Esse é o nosso Centro de Desenvolvimento Comunitário. Quando vocês estiveram lá, não estava pronto não, né, Anderlane? Eu acho que vocês estiveram em 2015, a última vez, né? 2015. E você, Manuel, que estiveram lá em 2015 também? Então, o centro vocês não conheceram, né? Só a alvenaria, coisa assim, né? Ok. O centro está pronto, lá em cima, o primeiro andar é nosso espaço de culto, tem um auditório para 150 pessoas. Embaixo funciona várias formações, sobretudo escola de música. Nós temos mais de 100 estudantes na escola de música, na parceria que fizemos com o obreiro lá da igreja de Samuel Paulo, lá do norte, né? Fazendo um trabalho brilhante, brilhante mesmo, maravilhoso. E as demais salas funcionam aula de informática, aula de violão, aula de culinária, né, e coisas que o próprio governo usa também nosso espaço para falar sobre tartarugas, sobre gravidez precoce, sobre alcoolismo, né, e é algo que temos feito também em várias comunidades, falar sobre alcoolismo e gravidez precoce, né. Ok. E aqui está a nossa agricultura. Nós temos um terreno de 19.500 metros e não há um lugar sequer que não tenha algo plantado. Essa é a ordem. Está todo plantado, ou de árvores mesmo de fruta, ou legumes e coisa assim. Pode passar. Acabou? Ok. Está bem? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Paz do Senhor mais uma vez para todos. Amém. Aleluia. Eu quero só adicionar algo mais ali que não deu para colocar nas fotografias. Quando a gente estava construindo aquele espaço, tinha um garoto de 10, 11 anos, que ele estava sempre comigo. Todo lugar que eu ia, ele estava ao meu lado ali, tipo um escudeiro, carregando a minha espada, né? Ali sempre. Chamado Ricardino. E eu cheguei para ele e falei, olha, Ricardino, aqui nesse lugar aqui nós vamos construir e tal, isso aqui, vamos ter aqui uma escola de mecânica, para aprender a consertar automóvel e tal. Você
vai se matricular para aprender mecânica? Ele abaixou a cabeça e falou assim, não. Eu falei, então, Ricardinho, não vai por quê, cara? Ele falou, eu quero ser advogado. Agora, uma pessoa que diz que quer ser advogada aqui no Brasil, ou aqui em Portugal, ou no Brasil, tal, é normal, porque há advogados por aí, há televisão que fala sobre advogados, há parentes advogados, tudo mais. Só que ele vive numa comunidade que nem luz elétrica tem. No país, São Tomé não tem uma banca de jornal sequer. Então, ele não assistia televisão. Não há, eu conheço advogados lá, mas ele não tinha acesso, ele não conhecia. De onde é que ele tirou essa ideia de ser advogado? Mas engraçado é que naquele instante eu falei, tá aí, tá bem, você vai ser advogado. E sempre na igreja, na escola dominical, ele estava sempre sentado na frente, né? Eu, quando me dirigia a ele, estava ministrando, me dirigia a ele, falava, está aqui o nosso advogado e tal. E a molecada ria, brincava, zombava dele e tal. Era aquele bullyingzinho santo ali na igreja. Mas a verdade é que os anos foram passando e eu sempre acompanhando ele. Então, como é que tá? Até que ele chegou no 11º ano, eu falei, e aí, olha, só está faltando 1 ano para você entrar para a faculdade. Ele tá. E aí ele terminou o 11º ano, aí terminou o 12º ano, eu falei assim, agora está na hora de você ir lá e tentar entrar para a universidade. E ele foi e ele entrou para Direito. Mas o legal é que antes disto, uma jovem, que é uma menina brilhante, ensina na escola dominical, na igreja, ela também estava com alvo de ir para a universidade. E aí eu falei, mas calma lá, nós já temos vários aqui, vamos criar uma ideia para mobilizar esses jovens para a universidade. Então começamos a motivá-los a não parar de estudar, mas não é tão simples, porque depois dos 12 anos, a molecada tem que levar algum sustento para casa. Então deixa a escola. A maioria, tem uma menina mesmo que está terminando esse ano magistério, né, pedagogia, e o nome do pai dela é Senhor 21. Por que o pai chama 21? Porque tem 21 filhos. Tem 21 filhos. Eles deram o nome para ele 21. E eu fiz um inquéritozinho a ela. Falei, escuta lá, você tem 21 irmãos? Ela, sim, tenho 21 irmãos. Tem algum irmão seu que está na faculdade, ou já lá esteve? Eu disse, não. Que terminou o 12º ano? Não. Que terminou o 9º ano? Não. Que terminou o 7º ano? Não. 5º ano? Tem 3. E os demais, né, estavam abaixo disso. Ela, entretanto, entrou para a universidade, Jesus a alcançou, ela entrou para a universidade, está terminando magistério esse ano. Quer dizer, terminou, está só defendendo a monografia, não é? Nasceu o projeto Jovens com Propósito. São 20 universitários. 19, na verdade, não é? Universitários. Vários cursos. A menina que está coordenando esse projeto lá em São Tomé, ela terminou o ano passado Biologia. Foi aquela primeira que eu citei para vocês. Ela terminou Biologia, enquanto uma porta de para Biologia não abre, ela é secretária do projeto. A oferta que nós levantamos para ela quando ela era estudante continua sendo dado para ela, porque ela secretaria o projeto. Não é? E como é que funcionou isso? Funcionou da seguinte maneira. Esse rapaz de Direito é meu estudante. Eu sou o padrinho dele. Eu apadrinhei ele. Então, todos os meses ele recebe uma oferta de 80 euros. Tenho mais outros estudantes também que está debaixo da minha responsabilidade. Então, eu comecei a contactar amigos meus. E está um deles, o Marco Aurélio, Sheila. Eu falei, olha, tem um estudante aí. Quando eu separei a estudante para o Marco Aurélio e a Sheila, falei, olha, a Liana está aqui e tal. Tirei fotografia, mandei para ele, ele viu e tal. Depois eu descubro que o nome dela é Liana Santiago. E a Sheila é Sheila Santiago. Eu falei, são parentes? Só pode ser. Né? Então, tem vários amigos, pessoas que me respeitam, reconhecem o Ministério, que têm apoiado, têm apadrinhado esses alunos. E como é que funciona? A pessoa recebe, o padrinho entrega os 80 euros para o estudante, ou 40 euros, no caso, se for dividir com outra pessoa, e esse valor vai 100% para o aluno. Não fica nada para administração, não fica nada para escritório, não fica nada para nada. 100%. Né? É depositado numa conta esse valor, o aluno recebe esse valor.
O padrinho tem acesso a estudante, os dois podem conversar, podem relacionar-se ou não. Há quem não quer relacionamento, porque tem receio, enfim, mas muitos querem. Se você algum dia quiser apadrinhar alguém assim, tiver no seu interesse fazer algo assim, nós temos 4 estudantes que terminaram o 12º ano, que 2 deles já está confirmado que entraram para a universidade, vão entrar para a universidade esse ano, e 2 estão aguardando alguma coisa. Não tem padrinhos, nenhum deles. Se você quiser, é algo mesmo legal. Eu digo isso porque eu sou padrinho e estou mesmo feliz. O meu aluno, o meu estudante, está agora entrando para o 3º ano. Esse ano ele entra para o 3º ano de Direito. Né? Novo advogado em São Tomé. Amém? Então, são coisas boas que Deus está fazendo. E eu quero agradecer de uma forma assim, muito pessoal à Igreja de Cristo, pela confiança. O pastor Roberto Faive esteve comigo 2 vezes lá em São Tomé. Uma levou a melhor parte dele, né? A Derlane foi com a gente também uma vez. Mas, como ele mesmo disse, nós nos conhecemos desde 92. Eu tinha 3 anos nessa época. Né? E caminhamos juntos ao longo de todos esses anos aí. Né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por vocês, por esse trabalho, pela confiança. A Jocum CAI Portugal também é apoiada pela Igreja de Cristo. Né? E eu louvo a Deus por isso. A Jocum Portugal passa por um momento de transição, a pandemia nos fez muito mal, mas estamos recuperando. Eu não estou diretamente ligado à direção da Jocum, embora a Jocum hoje funcione mais como um ancianato. Eu faço parte do grupo de anciãos da, igreja, da missão. Então, quinta-feira, inclusive, agora vamos reunir com o grupo que está no Algarve. Né? Então, estamos trabalhando. Tivemos uma ETED que terminou agora esse ano. Então, estamos trabalhando para levantar de novo esse projeto, porque Deus está nisto. Amém? Graças a Deus. Amém. Eu quero partilhar com vocês uma palavra. Eu não quero passar muito da hora, mas talvez uns 5 minutinhos pelo menos. Mas algo que eu acho que é muito importante para nós. Há uns anos atrás, um compositor brasileiro escreveu uma canção lá no Brasil, e é uma canção muito, muito tocada. Muita gente canta e tal, e ela não está errada. Não é uma letra errada. Mas ela diz assim, mais ou menos isto, que ninguém explica Deus. Né? Que ninguém explica Deus. Não é possível a gente explicar Deus. Deus é inexplicável. Eu entendi o que ele quis dizer com a canção. Mas a verdade é que, como seres, né, completamente limitados, como somos, como é que vamos explicar o ilimitado? Não é possível. Mas a verdade é que Deus se deixa conhecer. Deus se deixa conhecer. Deus tem a sua forma de ser. E Ele tem todo o prazer que nós o conheçamos. Ele quer que a gente perceba como Ele funciona. Por exemplo, olha, quando o Senhor diz assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. Certo? Não. O de todo o coração faz toda a diferença. Percebe? Então, buscar-me-eis, desculpa a pegadinha, tá? Mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. Então, Deus está dando uma forma, Deus está mostrando como é que nós podemos fazer para encontrá-lo. Deus funciona sempre na excelência. A Bíblia diz que seus caminhos são perfeitos. Todos os seus caminhos são fantásticos, e nós temos conhecido um pouco desse caminho. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos e tal. E aí o profeta viaja na poesia falando da grandeza de Deus enquanto escreve esse salmo. Então é Deus se revelando. Os cientistas cristãos, eles dizem que a ciência explica a criação. A maioria complica-se um bocado nesse ponto aí, né? Mas como dizem também que pouca ciência, pouco de Deus. Muita ciência, muito de Deus. Quanto mais se envolve, quanto mais se mergulha na ciência, mais se aproxima de Deus, mais conhece Deus, mais encontra Deus. Então a ciência está aí para explicar a criação. E a Bíblia está aí para explicar Deus. Deus. Amém? Então as Escrituras estão cheias de dicas da parte de Deus para nós o conhecermos. Para nós sabermos como Ele funciona.
como é que ele se deixa conhecer, como é que nós podemos fazer para conhecê-lo. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Logo você entende que tudo que você faz de bom, ou tudo, não é heresia o que eu vou dizer, tudo que qualquer pessoa nesse planeta faz de bom, ainda que ele seja um bandido, tudo que a pessoa faz de bom procede de Deus. Porque todos nós fomos criados por Ele. E em todos nós há fagulhas dele. Em alguns tem mais do que fagulhas. Mas todo ser humano tem fagulhas de Deus. Então, tudo que ele faz de bom é um pouco do reflexo de Deus na vida dele. E aí, nosso irmão Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós fomos resgatados em Cristo Jesus, nós fomos criados nele para boas obras, para fazer coisas boas. Então a gente entende, começa a entender que aquilo que eu faço de bom me aproxima de Deus. Que tudo aquilo de bom que acontece com as pessoas procede de Deus. Então Deus funciona na bondade. A bondade representa Deus. Todas as vezes que eu ajo, todas as vezes que eu me movo em bondade, eu estou honrando Deus. Então Deus está se deixando conhecer. Deus está se mostrando. Deus está se revelando a mim e a você através daquilo que nós fazemos. Então nossos atos de bondade é reflexo de Deus na sua vida, na nossa vida. E quem recebe essa bondade, e aqueles que são abençoados por essa bondade, percebe alguma coisa de Deus na vida de quem o fez. Eu lembro uma vez, eu estava lendo algo acerca de um garoto que estava na porta de uma padaria. Ele estava olhando para uma vitrine cheia de pães. E ele olhava para a vitrine e um senhor percebeu que aquele garoto tinha fome. E estava desejando o pão. E aí ele foi, comprou o pão dele e aí pediu alguns pães mais ali e tal. O atendente entregou os pães para ele, ele pagou e tal, chegou na porta, falou: "Ei, garoto, vem cá." Ele veio e falou: "Toma para você." E aí deu a ele os pães. Ele pegou os pães assim, olhou e falou: "Uau! Obrigado. Você é Deus." Percebe? O garoto entendia que a bondade procede de Deus. Aquele homem poderia ter respondido: não sou Deus, longe disso, mas faço isso em nome dele. Porque a bondade é assim. Então Deus funciona assim. Deus é completamente contra nossos atos de egoísmo. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, nós estamos, na verdade, desprezando um pouco a bondade de Deus. Todas as vezes que nos movemos no egoísmo, há pessoas que dizem assim para mim, muitas já disseram para mim assim: "Pô, Salomão, que bom você está ajudando o povo de São Tomé, realmente eles precisam muito." Eu digo: eu também. Eu também. Eu vou para São Tomé várias vezes no ano, pago minha passagem, pago minha estadia. Não há um centavo de quem quer que seja para ajudar a mim pessoalmente nas minhas viagens, nas minhas idas e vindas. Mas não falo isso, né? Não tem nada de orgulho, é simplesmente porque eu acho que sim. E vou para lá com a intenção de ajudar, de servir, mas eu garanto a vocês, e falo isso do fundo do meu coração, eu volto completamente ajudado. Completamente ajudado. Volto renovado, volto feliz. Jesus disse que mais bem-aventurada coisa, o apóstolo Paulo cita que Jesus falou isso, e eu creio que ele falou, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E às vezes a gente acha que é mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque assim nós estamos cumprindo o mandamento bíblico. Achamos isto. Também é verdade. Mas tem a parte lógica da coisa. Tem a parte exata das coisas. Que é melhor você ter para dar do que você ser um necessitado e precisar receber.
É melhor você visitar alguém no hospital do que você estar no hospital e precisar que alguém te visite. É melhor você dar boleia para uma pessoa da igreja para casa ou da casa para a igreja do que você não ter um transporte e precisar de uma boleia. Então, em todos os níveis, a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E a verdade é que na medida em que você está dando, você está realmente representando o Senhor. E você está se elevando como pessoa. Se elevando como pessoa. Você está aniquilando o egoísmo da sua vida. Você está se abrindo para o serviço. Eu pergunto a você, o que Deus precisa para te abençoar? O que Deus precisa para nos abençoar? Apenas que você tenha condição para receber. Porque há muita gente que não tem condição de receber. A bênção vai torná-la mais egoísta. A bênção vai fazer-lhe mal. Mas quando você libera, quando você abençoa, quando você não é um mar morto que só recebe, não é? Mas quando você deságua a bênção de Deus para outros, você serve, você está em condição de ser abençoado. Você é fiel no pouco e Deus começa a te colocar no muito. Porque o seu coração está preparado para esse próximo passo, esse próximo degrau. Mas quando você olha só para você, quando você põe o foco de tudo em você, você é como um mar morto. Você só recebe. A verdade já está morto. Percebe? Então Deus tem forma de funcionar. Deus deixa nas Escrituras explícito a forma como Ele funciona. Então não é que ninguém explica a Deus. É que às vezes a gente não tira o devido tempo para entender as entrelinhas da mensagem do Senhor. Eu tenho ainda uns 20 minutos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó no capítulo 42. A última vez que estive aqui não precisava de óculos, agora já precisa, está vendo? É assim. É assim. Jó no capítulo 42. Deixa sua Bíblia aberta aí nesse texto. Sabe que esse livro são 42 capítulos de dor, de sofrimento. Mas o curioso é que nos primeiros capítulos, sobretudo no primeiro capítulo, Deus dá assim um panorâmico assim, da vida de Jó. Deus fala quem era Jó. E nesse texto do capítulo 1, Deus deixa claro para nós que Jó era um homem justo, temente a Deus. O próprio Deus reconhece Jó como um homem de Deus, um homem bom, um homem abençoado. Mas aí as coisas começam a dar errado para ele. As coisas começam a se complicar. Agora, meus irmãos, por favor, pensem comigo. Quando as coisas começam a dar errado, ainda que seja só um furo no pneu do seu carro, qualquer coisa errada, você perde um emprego, uma enfermidade, qualquer coisa que aconteça contigo ou com os seus, é natural que você que ama o Senhor, você ora sobre aquilo, certo? Todos nós oramos. Até quem não conhece o Senhor, ora. Então, aqui nesse capítulo 1 de Jó, a Bíblia mostra ele como um homem justo e as coisas começam a complicar-se na vida dele. É natural que Jó tenha orado por ele. É natural que durante todos esses 42 capítulos Jó tenha orado por si, tenha pedido ao Senhor, tenha buscado a misericórdia de Deus. Senhor, por favor, olhe para mim. Senhor, olha a minha família, Senhor, a minha saúde. É natural que Jó tenha orado por ele durante todo esse tempo. Durante todo esse flagelo, Jó orou por ele, com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, até porque a Bíblia fala que ele orava. Mas em 42 capítulos, nada mudou. Em momento algum, Deus responde a oração de Jó. Nada acontece com as suas orações. E sabe que às vezes nós nos empenhamos em orar por algo e nada acontece. E a gente continua insistindo e nada acontece. Nós temos que perceber que há coisas que não funcionam, que Deus não se deixa dobrar. Deus tem princípios. Deus tem a sua forma de ser. E Ele não vai mudar simplesmente porque eu estou fazendo uma coisa muitas vezes. O meu erro vai continuar comigo até que eu entenda que há uma outra forma de fazer. E aí
Deus não só nos abençoa, como Ele nos ensina o princípio. Porque o bom pai é assim que faz. O bom pai não só dá o bem ao filho, mas ensina os princípios para o filho. Então, aqui no capítulo 42, no versículo 10, olha o que está escrito. Mudou o Senhor a sorte de Jó, ou, conforme uma versão, o cativeiro de Jó, 42, versículo 10. Mudou o Senhor o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Vê que coisa fantástica, que coisa tremenda. Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a dor, Deus mudou a sorte de Jó. Sorte abrange ele na totalidade, por isso que o termo é sorte. Deus mudou a sorte de Jó quando ele tirou o foco dele mesmo, tirou o foco de si, da sua dor, e colocou o foco nos seus amigos. E aí Deus inclina-se para Jó quando ele começa a orar pelos seus amigos. Então a gente percebe que não é orando por nós mesmos que somos atendidos, mas é quando nós tiramos os olhos da nossa dificuldade e começamos a servir a outros. Quer seja com os nossos bens, quer seja com nossas orações, quer seja com o nosso abraço, com a nossa palavra de conforto, seja como for. Quando nós tiramos o foco de nós mesmos, Deus se levanta em nosso favor. É esse o princípio. Eu lembro que minha esposa, nós chegamos em Portugal aqui em 92, na altura eu tinha 2 filhas, agora tenho 3 filhas. Mas a minha esposa estava muito chorosa. Na verdade, ela estava mesmo diante de uma depressão, foi dias dificílimos mesmo. Os primeiros anos, na verdade, foram duros. Mas a oração que minha esposa falava com Deus na altura era: Senhor, a minha família não tem crente nenhum. Eu sou praticamente a única crente, eu e minha mãe. Nós temos feito reuniões aqui nas casas, reunindo nossos parentes. Muitos deles têm vindo às reuniões, porque queremos alcançá-los para o Senhor. Agora você está me mandando ir para Portugal. Quando eu tenho tantos parentes aqui, por que eu vou para Portugal? E ela fez essa oração chorando muitas vezes. E Deus chegou para ela e falou no coração, com clareza para ela, disse assim: olha, vá para Portugal, cuidar dos portugueses, e eu cuidarei da sua família aqui. Quando nós saímos de Portugal em 92, eram 4 crentes na família. 5 no máximo. Desculpa, quando saímos do Brasil, obrigado. Quando saímos do Brasil para Portugal, a família já tinha 4 crentes, 3 ou 4 crentes. 2 anos e meio depois, nós voltamos lá e fizemos uma reunião de família. Nessa reunião de família, gente, estou falando diante do Senhor que me assiste. Nessa reunião de família, tinha mais ou menos 80 a 90 pessoas nessa reunião. Foi num sítio, numa quinta. Nesse grupo, nesse dia, aconteceram umas 12 decisões depois da mensagem pregada. E lá naquela família já tinha mais de 40 crentes. Em 2 anos e meio, eu acho que o problema era nós. 2 anos e meio, tinha mais de 40 pessoas que já tinham entregado a vida para Jesus. Porque o Senhor deu uma promessa: vai cuidar dos outros, que eu cuido dos seus. Não é cuidando de nós, não é trabalhando para a realização dos nossos sonhos que eles serão realizados. Mas quando nós começamos a servir a outros, a abençoar outros, Deus se levanta para cuidar de você. Isso é palavra de Deus. Isso é Deus se revelando para nós, mostrando como Ele funciona. Escuta só. A Bíblia diz que durante 3 anos e 6 meses, a chuva não veio sobre Israel. A fome tinha tomado conta de toda aquela região. E o Senhor fala para um profeta que estava escondido numa caverna, fala para ele assim: olha, levanta-te, vai até Serepta, que eu vou levantar alguém lá para cuidar de você. E esse profeta, Elias, ele sai do lugar onde ele estava e vai até Serepta. Vou só abrir um parênteses. Durante 3 anos e 6 meses sem chuva, é suficiente para eliminar tudo, não é? Mas vocês sabem perfeitamente que mesmo nos lugares mais pobres do planeta, tem sempre bacanas. Tem sempre aqueles que estão tomando banho lá de jacuzzi. Mesmo ninguém tendo água para uma gota de água morar. É sempre assim.
Você vai, por exemplo, em Guiné-Bissau, eu estive lá várias vezes, vai em Guiné-Bissau, uma miséria, assim, infelizmente, bem aguda, e aí, de repente, todo mundo para, todo mundo sai da estrada, sai da estrada, e você afasta com medo, sem saber o que se passa, é porque a comitiva do presidente vai passar, e passa 10 carros, que cada carro daquele custa acima de $300 mil. Cada carro, são jipões americanos, igual aqueles Matrix, assim, mesmo, blindado e tudo mais, e passa a comitiva do presidente, 10 carros. Então, mesmo em lugares mais pobres, tem sempre uns bacanas que vivem bem. Em Serepta não era diferente. Devia ter ricos, bacanas em Serepta, vivendo bem. Mas o Senhor, para nos ensinar e para cuidar também daquela viúva, o Senhor levanta uma viúva para cuidar de Elias. Então ele chega na cidade, quando ele entra na cidade, ele vê uma mulher catando um pequeno pedaço de madeira para fazer um lumezinho na sua casa. E ele chega para a mulher, para já foi um abuso, ele chega para a mulher e diz assim, olha, vai lá, pega um copo d'água para mim. Tá a brincar comigo ou o quê? Copo d'água, amigo, você está onde? Hã? Mas ela levanta e vai até a casinha pegar um pouco d'água para o profeta. Quando ela caminha assim alguns metros, o profeta diz assim, olha, e aproveita. Traga um pouco de comida para eu comer também. What? O quê? Comida? Aí ela volta e diz, olha, meu senhor, eu lamento, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer uma panquecazinha ali para eu e meu filho, vamos comer e depois vamos morrer. A mulher não estava blefando, não era exagero, não era força de linguagem, era a verdade absoluta. Ela sabia que aquela era a última refeição que ela fazia. Ela viu dezenas de seus vizinhos todos mortos. O profeta disse para ela, não. Vai lá e faz a comida e traga primeiro para mim. Se fosse nossos dias, a televisão ia complicar a vida de Elias. E as redes sociais aí, entendeu? Ia complicar a vida do nosso irmão Elias. Mas ela foi lá e fez exatamente como ele disse. Preparou a comida, voltou, eu trouxe para ele. Quando ela volta para a cozinha, a comida está lá igual. Ela faz para ela, para o filho, e foi assim no dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. A Bíblia diz que Deus supriu na casa daquela viúva, até que o Senhor abriu os céus e mandou chuva sobre aquela terra. Ela foi salva porque ela cuidou de outro. Percebe? Então, esse princípio, ele nos acompanha em todos os pontos das Escrituras. Todas as vezes que você tira o foco de você, quando você tem uma dor e você olha para ela e você se aplica nela, ela aumenta sobre você. É cuidando dos outros que somos sarados. É abençoando os outros que somos abençoados. É esse o princípio de Deus para nós. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Eu imagino que tem muitos imigrantes aqui, muitas pessoas que vieram de outras nações. E sabe que às vezes o imigrante, ele sai do seu país e ele foca em ganhar dinheiro. Nada errado. Nada errado. Trabalhar faz bem, ganhar dinheiro faz bem. Mas se seu foco estiver no dinheiro e você começar a quebrar princípios para ganhar dinheiro, você está entrando na maior fria da sua vida. Maior fria da sua vida. O que a Bíblia diz é, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os pedreiros. Porque inútil é acordar de madrugada e comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto dorme. Então esse princípio de esperar em Deus, de aguardar em Deus, de andar em cima de valores, de princípios do Senhor, nos traz bênção. Nos abençoa. Então quando você dá, você pode achar que vai ficar sem. E quando falamos sobre isso, as pessoas pensam que estamos a falar sobre dinheiro. Não tem nada de dinheiro. O assunto não é dinheiro. É algo muito mais valioso do que dinheiro. Vamos falar de dar de si mesmo, que vale muito mais que qualquer dinheiro. Porque há pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Eu estou a falar de
de vida. Estou te falando de serviço. Estou te falando de abraço. Estou te falando de renúncia pessoal. Estou te falando de cuidar do semelhante. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus veio para servir. Jesus, a uma certa altura, ele senta numa cadeira, um banco, uma coisa assim, pega uma toalha, uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí chega Pedro e diz assim, não, meus pés você não lava. Jesus diz para ele, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ah, não, então me lava todo. Eu falei, calma lá, peraí, não se empolgue. A verdade é que Jesus está ensinando o princípio do servir. Ele diz assim, olha aí fora, todos querem ser líderes, todos querem estar por cima, todos querem mandar, todos querem as regalias que há sobre a liderança. Mas entre vocês não é assim. O maior entre vocês é aquele que serve. O maior entre vocês é aquele que serve. Sabe? Isso é Deus descodificando, na verdade, seus princípios para nós, através de Jesus Cristo. Eu não sei qual é o foco da sua vida, nem quais são os seus alvos. Mas sabe que às vezes, por causa de alvos, nós destruímos as coisas mais preciosas da vida. De repente o alvo é reformar a casa. E por causa da reforma da casa, não existe mais aquela saidinha do marido e mulher para um restaurante. Por quê? Temos que reformar a casa. Quem disse que você vai estar vivo para entrar na casa? Então nós temos que entender que Deus tem a sua forma de funcionar. Que servir aos outros, que abençoar os outros, que fazer alguém feliz, não vai nos trazer prejuízo. Não vai diminuir nossa meta, nosso foco. Muito pelo contrário. Acho que é importante a gente observar isto. Como crentes de Jesus, nesses dias onde o egoísmo é pregado em todas as torres por aí. Entender que o Senhor conta com os seus filhos para fazer diferença nessa geração. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo juntos, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem prazer em nos falar e ministrar-nos. E a minha oração de gratidão por esse lugar, por essa igreja, por cada irmão, cada irmã. E pedir ao Senhor que complete em cada coração tudo aquilo que não tenha sido dito, Senhor. O Senhor clareia o teu propósito, as tuas ideias sobre o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, que a tua vontade realmente prevaleça. Todos nós nascemos para fazer coisas boas e não deixe que a nossa vida seja gasta de outra forma. Guarde os nossos corações contra as iguarias, os manjares, Senhor Deus, da Babilônia, conforme Daniel orou. E ajuda-nos, Senhor Deus, que o nosso foco seja servir. Servir, Senhor, que o nosso coração seja voluntarioso, que a nossa meta seja abençoar os nossos semelhantes. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus grandemente os abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor Salomão. Podem estar sentados. Queremos agradecer àqueles que nos acompanharam online pela sua presença, a sua participação. Por acaso estive a ver ali agora, então um grande abraço àqueles que colocaram lá algumas mensagens e Deus abençoe ricamente essa semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Temos que arranjar outra forma. Obrigado, Pedro. Que eu fico assim, olhar para lá e vejo olhar para aqui. Temos que arranjar outra forma. Muito bem. Obrigado, pastor Salomão. É uma bênção.